Revista Audiolab, as produções do Laboratório de Áudio da Faculdade de Comunicação Social em um só lugar. Olá, eu sou Leonardo Pulli e a revista Audiolab está no ar, trazendo matérias jornalísticas produzidas pelos alunos da Faculdade de Comunicação Social da UERJ. Nessa edição especial do Mês da Consciência Negra, vamos falar sobre as consequências históricas do projeto de embranquecimento promovido pelas elites brasileiras na passagem do século XIX para o século XX. Também vamos lembrar o papel do Vasco da Gama no combate ao racismo no futebol e vamos conversar com o jornalista Paulo César Vasconcelos sobre a pouca presença do negro nas redações do Brasil. Tem ainda a 5ª edição do Festival Negro do Colégio Estadual Professor Ernesto Faria, em São Cristóvão, que esse ano homenageia vó Lucila, figura histórica da Mangueira. Entre o final do século XIX e a primeira metade do século XX, o Estado e as elites brasileiras promoveram políticas de embranquecimento da população que deixaram marcas na história do país. Nosso repórter Lucas Weitzel conversou com professores da UERJ sobre os reflexos dessa tradição racista na sociedade brasileira. Durante a formação histórica do Brasil, diversas vozes foram silenciadas e desfiguradas por não fazerem parte de um padrão racial. Em 1908, por exemplo, o autor Machado de Assis, negro, teve sua cor alterada na certidão de óbito, onde foi registrado como homem branco. O mesmo aconteceu com o primeiro e único presidente da República negro da história do país, Nilo Peçanha, que teve seus traços de negritude apagados no decorrer das décadas. O embranquecimento e a alteração estética de personalidades negras, com o passar do tempo, tem sido uma constante perigosa na história do Brasil, por deturpar a formação cultural e identitária da nação. Assim, fomos manipulando o passado e, consequentemente, o presente e também o futuro do país. Por exemplo, quando pensamos em uma pessoa importante, com grandes feitos, é comum imaginarmos que a cor de sua pele seja branca. Somente esse fato já demonstra o impacto desse apagamento no subconsciente popular. O silenciamento de vozes diversas na nossa história não foi uma simples coincidência, mas um projeto arquitetado pelo próprio governo brasileiro, envolvendo diferentes áreas, desde a ciência até a cultura. Esse processo teve início na passagem do século XIX para o século XX. Em 1911, ocorreu em Londres o primeiro Congresso Universal das Raças, onde países imperialistas se reuniram para decidir o futuro dos recém-colonizados e as suas relações com os povos originários. O representante do Brasil, João Batista Lacerda, promoveu a ideia de realizar uma limpeza racial através da miscigenação, a fim de tornar o país totalmente branco em até 3 décadas. O darwinismo racial, movimento que sustentou sua tese, estava em ascensão naquele período e defendia a existência de raças superiores e inferiores. Nesse contexto, a raça branca, e principalmente de origem europeia, estava acima das demais. Assim, para uma nação ser considerada bem-sucedida, ela precisaria ser a mais clara possível. O professor do Departamento de Teoria da Comunicação da UERJ, Júlio Sanches, dá um panorama histórico desse processo de embranquecimento. Do final do século XIX para o começo do século XX, um determinado projeto de embranquecimento da sociedade brasileira ele foi capitaneado pelo Estado e pelas elites. Esse projeto ele tinha a intenção de incluir cada vez mais sangue branco na nação brasileira, e isso aconteceu através do processo migratório de italianos, de espanhóis para o Brasil, e ao mesmo tempo constituir algumas estratégias para que africanos e asiáticos não pudessem adentrar a nação. Junto a isso, culminou num processo de recepção de uma ideologia científica muito forte na Europa, que começou a chegar ao Brasil também de um modo intenso, que foi a eugenia. O que acontece é que nas primeiras décadas do século XX, o projeto de branqueamento ele tinha um poder tão intenso que ele culminou numa educação eugênica, ele culminou em políticas de saúde eugênicas e também no surgimento do higienismo no Brasil.
Além disso, nas sociedades que foram colonizadas, o tom de pele deixa de ser um fator racial e adquire valor social. Sanches explica como foi o processo que tornou a cor branca sinônimo de status. O valor dessa brancura, ele estava, sobretudo, marcado por uma diferença racial, em que colocava o branco no topo da sociedade e os não brancos como sujeitos que eram assujeitados pela dominação racial do branco. Então, o que acontece é que todas essas sociedades que foram consolidadas numa dinâmica do colonialismo, como é o caso da sociedade brasileira, por exemplo, são sociedades em que a brancura, então, é colocada como um valor amplo e que esse valor ele vai sendo irradiado não apenas dentro do grupo racial das pessoas brancas, mas também para os não brancos. Por isso, a gente pode falar sobre o processo de embranquecimento de pessoas negras, né, de personalidades negras, já que esse valor social da brancura, de alguma forma, também foi buscado por pessoas negras ou até mesmo indígenas que necessitavam, de alguma forma, se inserir nas camadas mais elevadas da sociedade. E o único modo disso acontecer seria exatamente adotando uma postura e uma estética embranquecida. E essa estética e essa postura embranquecida, então, viabilizaria a possibilidade desses sujeitos dentro, né, desse grupo social da brancura. A concepção de que o conhecimento, a sabedoria e a cultura estão restritos a pessoas brancas está enraizada no Brasil. Sanches afirma que figuras negras de relevância, como Machado de Assis, precisaram ser embranquecidas para garantir a autoridade e aceitabilidade de suas ideias. Figuras intelectualizadas, elas foram embranquecidas ao longo do tempo, porque existia toda uma ideia de que a inteligência, a sabedoria, os valores civilizatórios estavam atrelados à brancura. Então, qualquer sujeito que fosse mestiço ou de outra racialidade que não fosse a branca, ele necessariamente precisava passar por esse processo de embranquecimento para que um reconhecimento pudesse existir. Então, o que a gente pode pensar é que o embranquecimento ele é um projeto político e social que vai fazer com que exista a necessidade de se apagar qualquer possibilidade da existência de uma inteligência vinda de outras raças. Então, nesse lugar, a brancura ela precisa ser reiterada e colocada como um único lugar de produção de conhecimento, um único lugar de valorização social. Então, se automaticamente um intelectual se destaca, né, um nome como o Nilo Peçanha ou Machado de Assis, por exemplo, eles vão sendo embranquecidos no decorrer do tempo em sua imagem, sobretudo para que exista a perpetuação de que é a brancura que representa essa inteligência. O processo de apagamento de narrativas diversas dentro da nossa cultura também serviu como ferramenta para a manipulação da nossa identidade nacional. Assim, impondo uma dominação branca. Isso fica claro na linha educacional das redes de ensino, que, por muito tempo, omitiu histórias do povo preto e indígena. Para se ter uma ideia, foi necessário sancionar, em 2023, a Lei nº 1639, que tornou obrigatório o estudo sobre a história e cultura afro-brasileira dentro das salas de aulas. Para o professor do Departamento de Sociologia da UERJ, Leonardo Silveira, o Estado assumiu um papel de omissão em relação às questões raciais do país, que se agravou em desigualdade social. Tem uma influência muito forte da omissão. O Estado brasileiro foi, por muito mais de um século, ele foi omisso dentro das questões raciais. E isso levou a um estado de coisas que causa uma desigualdade gigantesca entre brancos e negros no Brasil, né? Então, eu acho que não falar sobre raça, não ter falado sobre raça, por muitas décadas foi o principal problema do Estado e até da academia no Brasil. O professor da UERJ, Júlio Sanches, aponta como essa problemática permeia até hoje a sociedade brasileira.
É por isso que a gente pode pensar que existe um conjunto de consequências em relação a isso. Consequências desse processo de embranquecimento estão ainda num desejo de clareamento de partes do corpo, a ideia de alisamento de cabelos, as cirurgias plásticas que reconfiguram as fisionomias de pessoas não brancas. O que a gente pode pensar necessariamente é que essa lógica de branqueamento que existiu no início do século XX, ela persiste ainda no século XXI, já camuflada e colocada dentro de outros caracteres. Sobretudo porque a gente aí tem um processo, né, de falsificação do nosso passado, em que o passado brasileiro termina sendo muito mais valorizada a raiz europeia, no caso portuguesa, e cada vez mais um processo de discriminação e recusa de todas as matrizes africanas e indígenas que nós temos na nossa cultura. O Censo de Evolução Populacional e Cor realizado pelo IBGE deixa clara uma mudança racial significativa no Brasil, com aumento gradativo de pessoas pardas e pretas com o passar das décadas. Esse fator não se dá por uma questão demográfica ou de natalidade, mas por um processo de mudança de autodeclaração da população. O professor da UERJ, Leonardo Silveira, aponta sobre as causas desse fenômeno. Se a gente for ver na década de 40, 61% da população brasileira ela se classificava como branca. E essas mudanças que a gente observa ao longo do tempo, a gente já tem vários estudos demográficos que mostram que o grupo pardo e o grupo preto aumentou, não foi por uma questão demográfica, né? Então não tem a ver com uma maior migração de pessoas negras ou uma diferença em taxa de natalidade, mortalidade entre elas, embora exista, né, diferença nas taxas de mortalidade, isso não leva a uma mudança da composição racial. O que leva, de fato, essa grande mudança foi a reclassificação das pessoas ao longo do tempo. Porque ao longo do tempo teve essa mudança nas percepções, na forma de se identificar, de se reconhecer dentro dos grupos preto e pardo, porque hoje em dia a gente fala sobre isso. Por um longo tempo a gente não falou sobre isso, a gente valorizou muito aspectos europeus, embranquecidos da realidade brasileira, e hoje em dia a gente, embora não seja um processo finalizado, né, um processo em curso, mas tem tido um pouco mais de abertura para falar sobre as questões identitárias, sobre as questões raciais no Brasil. Silveira acredita que a maior diversidade racial nos espaços de liderança e nas universidades é uma maneira de reverter o estrago desse apagamento. Essa mudança positiva nos últimos anos é o fato de ter pessoas negras dentro das universidades ou dentro das empresas, dentro de espaços de maior prestígio, de poder, que estão ditando novas agendas de pesquisa, né? Então, se a gente for pensar no caso das universidades, o fato de ter entrado mais pessoas pretas e pardas indígenas nos últimos anos dentro das universidades faz com que elas também criem suas próprias agendas de pesquisa, né? E aí elas passam a ser não só receptoras sobre isso, mas produtoras. E aí o que para um grupo de elite estabilizado que já estava nesses lugares antes, essas pessoas, esses grupos privilegiados, eles têm preocupações que estão relacionadas com o seu dia a dia, com suas vivências, né? E a partir do momento que você tem outras pessoas entrando, um volume maior de pessoas de outros grupos raciais entrando dentro da universidade, você tem uma virada de chave no sentido de que outras vivências estão sendo incorporadas dentro da universidade. Para o professor da UERJ, Júlio Sanches, é necessário uma série de políticas de reparação para lidar com essa problemática, desde o incentivo ao letramento racial até o resgate de referências históricas silenciadas. A ideia de reparação, né, desses estragos culturais que foram causados pelo embranquecimento, ele se dá num momento em que nós estamos repensando quais são os nossos referenciais culturais, quais são as personalidades que constituem a nossa cultura e como é que novas formas de olhar para a história do nosso país e do nosso continente também podem ser produzidos. Então, eu penso que nós temos um grande trabalho, que é um trabalho de reconstituição
da nossa história, da história que foi silenciada, da história que não foi contada, para que necessariamente a gente possa constituir uma política de reparação. E essa política de reparação, ela também precisa perpassar a constituição do reconhecimento racial da população. Então, é necessário que nós tenhamos letramento racial, é necessário que nós possamos debater a existência do racismo enquanto um sistema de dominação. Nós temos também que encontrar formas para acabar com o racismo e constituir definitivamente sociedades com práticas antirracistas. Então, eu sempre penso que o modo de reparação desse estrago secular, desse epistemicídio, dessa dominação racial, vai se dar, sobretudo, dentro de uma perspectiva educacional, uma ideia de um letramento racial que é necessário para que a gente possa enfrentar todas essas macelas que ainda constituem a nossa sociedade. O Dia da Consciência Negra é um lembrete anual de que o racismo ainda se perpetua em todos os âmbitos da sociedade, diariamente, e que a luta ainda não acabou. Projetos de reparação histórica, como a Lei de Cotas e a Lei 10.639, são importantes para continuarmos caminhando contra as manchas que o apagamento de vozes diversas deixou na nossa cultura. Do Rio de Janeiro, Lucas Weitzel para o Audiolab UERJ. Introduzido no Brasil por ingleses, o futebol era praticado exclusivamente pela elite branca, até que o Clube de Regatas Vasco da Gama decidiu enfrentar o racismo dentro do esporte, que se tornaria o mais popular do país. Nosso repórter Pedro Ataíde conta como o time da Cruz de Malta mudou a história do futebol brasileiro. Vamos conferir? O futebol brasileiro, em seu início, era exclusivamente elitista, tendo como destaques os clubes da Zona Sul do Rio de Janeiro. Flamengo, Fluminense e Botafogo já jogavam o Campeonato Carioca, mas o Vasco da Gama se mantinha apenas no Remo, onde colecionava títulos. Em 1915, o Lusitânia Esportes Clube acaba sendo incorporado ao Vasco da Gama, para formar o departamento de futebol do clube. Desde seu início no futebol, o clube contava com jogadores negros, pardos, portugueses e brancos da classe operária. Em 1922, o Vasco da Gama é o campeão da Série B estadual, conquistando a vaga de acesso para a primeira divisão do Campeonato Carioca, garantindo a participação contra os times da elite carioca. Já no ano seguinte, o clube vascaíno e seu lendário time dos Camisas Negras se sagraram campeões da primeira divisão em seu ano de estreia na competição. Com isso, os clubes da elite da Zona Sul decidem abandonar a liga que estava sendo disputada anteriormente, criando uma nova liga e excluindo o time do Vasco da Gama, a não ser que 12 jogadores fossem excluídos de seu plantel, com a justificativa de terem profissões duvidosas. Diante dessa situação, o presidente Cruz Maltino, na época, redigiu uma carta para repudiar as atitudes e confirmar que não iria disputar a nova liga criada pelos clubes da elite. Essa carta seria conhecida como Resposta Histórica, que confirma a não exclusão dos 12 atletas de seu plantel. Nos dias atuais, é reconhecida por muitos como pioneirismo no caminho para um futebol mais democrático. Conversamos com a professora e pesquisadora Leda Costa, do Leme, sobre essa relação entre as rivalidades locais do Vasco da Gama e a conquista da resposta histórica e seu reconhecimento fora do clube. Essa diferença, da história do Vasco e a relação com a resposta histórica marca, sim, a construção de identidade coletiva dos torcedores do Vasco. E isso é notável nas músicas, nas arquibancadas, principalmente quando, digamos, novas formas de torcer começaram a se configurar, essas torcidas que no Brasil que se inspiram nas barras argentinas e têm cânticos mais em louvor ao clube do que algum tipo de provocação ao adversário. Nesse sentido, um tipo de alento diferente das organizadas, mas enfim, no caso do Vasco tem a GDA, Guerreiros do Almirante, de onde vieram várias músicas, assim, muitas delas, se você vê na letra, exaltam a história do Vasco como um clube que, em algum momento, teve uma participação importante para a inserção de negros operários no futebol
no futebol de elite do Rio de Janeiro. Então, existe essa diferença na configuração, sim, da construção dessa identidade coletiva da torcida em relação aos rivais cariocas, sim. Mesmo hoje em dia, tendo um grande reconhecimento tanto no âmbito vascaíno quanto mundo afora, antigamente não era tão veiculado e comemorado a resposta histórica. Perguntamos também qual o motivo para isso acontecer. Essa segunda pergunta ela é bem interessante. De fato, a resposta histórica ela é algo que começa a ser acionado na memória institucional do clube, ou melhor, começa a ser acionado pelo clube como um elemento importante da construção da memória do Vasco. Isso é algo que eu diria recente, assim. Talvez alguma relação com um momento de queda, de conquista de títulos, as várias idas para a segunda divisão, eu acho que forçou o clube a tentar reformular um pouco sua história, resgatando um momento que, de fato, foi bastante importante, tanto para o clube quanto para a história do futebol, talvez numa necessidade de anexar a essa imagem do Vasco algo muito significativo, algo muito vitorioso dentro da história do futebol brasileiro, que é a resposta histórica. Então, eu concordo com você. Eu não sei se tem a ver com o trabalho dos pesquisadores do Vasco. Talvez, né? O Centro de Memória do Vasco é algo, é uma questão interessante de pensar. É algo que vem sendo construído também há algum tempo, e que, obviamente, ressalta muito o papel da resposta histórica. Mas tem muito a ver com a torcida. Tem muito a ver com a torcida que, a partir de algumas iniciativas, assim, de colocar na arquibancada essa história a partir dos cânticos, voltado, em que essa questão da resposta aparece muito evidente, né? Se você der uma procurada no Google, você vai ver várias músicas que contam a história dos Camisas Negras e o esforço também do clube. Mas eu acho que esse protagonismo, até mesmo porque são músicas que vão ser tocadas em jogos variados, que vão aparecer na mídia, que vão, sabe, acionar essa memória, eu acho que o papel da torcida ele é muito importante. Além da clara importância para a história do futebol e das lutas sociais como um todo, a resposta histórica é de grande reconhecimento e orgulho dos torcedores vascaínos. Miguel, torcedor vascaíno, explica como a resposta histórica é tratada pelos torcedores do clube. Cara, acredito que é uma coisa, sem dúvidas, muito, muito importante para o clube, né? E para a história do futebol brasileiro como um todo. Foi numa época em que as coisas eram completamente diferentes, então eu acredito que hoje em dia as pessoas elas acabam dando uma desdenhada disso, dando uma zoada, mas não imagina como que foi esse ato na época, né? O peso que teve um ato desse do Vasco, né? Da diretoria, do clube em si. Então, cara, acredito que sem dúvidas é uma conquista importantíssima e uma coisa que é importante de ser lembrada e, completamente certo os vascaínos em terem, eu como vascaíno tenho orgulho e os outros vascaínos terem orgulho dessa conquista, né? Cara, eu acredito ali que junto com a Libertadores, né, é a maior conquista, porque obviamente a Libertadores tem um peso muito grande de ser um título de expressão, um título no quesito futebol, né? Mas no quesito de grandeza, de histórico para o clube, assim, sem contar o futebol só. Cara, acredito que realmente é uma das, junto com a Libertadores, ou a maior conquista da história do Vasco, sabe? Sem dúvidas, muito, muito importante.
Tanto o documento quanto o elenco dos Camisas Negras, hoje em dia, são celebrados e reconhecidos como atos de pioneirismo do Vasco da Gama. Por mais que muitas vezes seja confundido, o elenco cruzmaltino não foi o primeiro a contar com negros operários, mas sim o primeiro a abdicar de uma competição para mantê-los em seu plantel. A resposta histórica e os Camisas Negras abriram espaço para milhares de jogadores e para os maiores atletas de nossa história conseguirem performar o esporte com pouco menos de preconceito, deixando o futebol mais próximo das camadas populares e mais democráticos. Do Rio de Janeiro, Pedro Ataíde para o Audiolab UERJ. Apesar dos avanços na luta contra o racismo registrados nos últimos anos, ainda há poucos jornalistas negros nas redações brasileiras. O que isso significa em um país onde pretos e pardos são maioria, segundo o IBGE? Quem explica é o jornalista do Sport TV, Paulo César Vasconcelos, em entrevista ao repórter Jonatas Rocha. No país do futebol, as vozes tomam conta do imaginário popular na construção das magias que o esporte proporciona. É o narrador e o comentarista que descrevem os lances com emoção e ditam o ritmo do jogo para milhões de espectadores. Porém, um detalhe que muitas vezes passa despercebido pela grande maioria das pessoas é quem está atrás dos microfones. Ainda é perceptível um claro contraste: a falta de narradores e comentaristas negros no esporte brasileiro. Historicamente, a narração esportiva sempre foi um espaço marcado por um padrão: homens brancos. Um dos primeiros narradores negros do país foi Oswaldo de Assis, o Voz de Veludo, nos anos de 1950. Ele era uma das poucas exceções. Somente nas décadas seguintes, a presença de profissionais negros começaria a se tornar mais perceptível. Mas num país onde a maior parte de seus atletas e de sua população é negra, por que há poucas vozes negras narrando o esporte? O comentarista do Grupo Globo, Paulo César Vasconcelos, contou um pouco da sua experiência no início de sua carreira, onde era um dos poucos negros em um ambiente rodeado de profissionais brancos. Sempre houve essa falta de representatividade. Quando eu comecei no jornalismo, havia uma equipe esportiva comandada pelo Orlando Batista. Fora isso, o universo sempre foi dominado por homens brancos. E nas redações também. Eu sempre fui exceção dentro de uma redação. Tinha mais 2 aqui, 3 ali, e não passava disso. E nas transmissões de TV é só você fazer um exercício de memória que você também não vai constatar. Narradores pretos, do povo preto, comentaristas do povo preto. Isso demorou muito tempo para começar a ter um encaminhamento diferente. Durante anos, era a equipe do Orlando Batista no rádio, que tinha um programa de televisão, e o Sérgio Noronha como comentarista de TV. Ele também conta que sempre conviveu com discriminações veladas durante boa parte de sua jornada, mas que sua postura e seu posicionamento o mantiveram forte para construir sua relevante carreira. A discriminação explícita, talvez a minha postura ao longo da carreira tenha manifestado, não tenha impedido, mas implícitas várias. Eu me lembro que a minha primeira Copa do Mundo foi no jornal O Globo. E muito do desconforto não foi pela minha juventude, foi em 1982, eu tinha 25 anos, mas também por ser quem era. Virei editor de esportes, fui o primeiro editor de esportes, o segundo, na verdade, o Sérgio Noronha foi o primeiro. Sempre há formas não explícitas de mostrar que você não era para estar ali. E elas sempre aconteceram, mas elas nunca me intimidaram, por isso eu consegui construir a carreira que eu construí. Nos últimos anos, as principais emissoras esportivas do país começaram a integrar profissionais negros em suas equipes de transmissão. Nomes como Júlio Oliveira, João Guilherme, Abel Neto, Karine Alves, Luiz Alano, entre outros nomes conhecidos nas transmissões esportivas. Em 2020, Luiz Alano entrou para a história da televisão brasileira por ser o primeiro negro a narrar um jogo da Copa Libertadores da América na TV aberta, a principal competição do continente.
Paulo César afirma que houve um crescente número de profissionais negros nas mídias esportivas e que a Globo tem uma grande participação nesse processo. Houve uma transformação na ocupação de espaços por parte de jornalistas do Povo Preto e é inegável que o Grupo Globo liderou esse processo. O Grupo Globo é o condutor dessa transformação, é o condutor dessa modificação. Eu começo na ESPN Brasil como comentarista em 1995, a convite do José Trajano, mas o século XXI é o século que marca uma modificação. E essa modificação tem como líder o Grupo Globo. PC ainda enfatiza o que falta para aumentar ainda mais o número de profissionais negros na área. O que falta para aumentarmos esse número é seguramente uma mudança de conceito. E essa mudança de conceito é lenta. Ela está muito dentro do que é a sociedade. Nós estamos falando de futebol. Quantos técnicos negros você vê na Série A? Quantos médicos negros entram em campo para atender um jogador? Quantos executivos do Povo Preto falam do planejamento de um clube de futebol na temporada? Então, os espaços estão sendo ocupados, eles estão sendo ampliados, mas a velocidade é muito lenta porque quem detém os cordões, quem tem a capacidade de decisão, ainda é branco, e isso certamente influencia na sua decisão. Por fim, ele manda uma mensagem para jovens negros que também querem adentrar nesse mundo da comunicação esportiva. O que eu posso dizer para quem quer adentrar no mundo da comunicação esportiva é de que não pode em nenhum momento esmorecer, tem que saber que a sua dose de sacrifício será muito elevada, tem que saber conviver com as suas imperfeições, porque nós somos imperfeitos, e perseverar mostrando conhecimento, mostrando cada vez mais conhecimento, mergulhando no conhecimento, valorizando o conhecimento e mostrando que você está ali porque você é capaz. É isso que eu posso dizer. Do Rio de Janeiro, Jonatas Rocha para o Audiolab UERJ. Chegou a hora de falar sobre a 5ª edição do Festival Negro do Colégio Estadual Professor Ernesto Faria, o CPEF, em São Cristóvão. Esse ano, o evento cultural e educativo dedicado à promoção da consciência negra e ao combate ao racismo faz homenagem à avó Lucila, figura histórica da Estação 1ª de Mangueira e primeira parteira da comunidade. Quem traz as informações é o repórter Gabriel Silva. Vamos ouvir? Figura histórica da Estação 1ª de Mangueira e primeira parteira da comunidade, vó Lucila será a grande homenageada na 5ª edição do Festival Negro do Colégio Estadual Professor Ernesto Faria, em São Cristóvão, nos dias 27 e 28 de novembro. O evento cultural e educativo, focado na consciência negra, busca proporcionar o debate sobre desigualdades decorrentes do processo escravocrata e se fundamenta na legislação que orienta o ensino da história e cultura afro-brasileira nos colégios. A iniciativa, que hoje é parte do projeto político-pedagógico da escola, nasceu em 2018, de um movimento dos próprios alunos. A professora de Sociologia, Tayana Rodrigues da Silva, uma das organizadoras, relembra como tudo começou. O Festival Cultural Negro, ele foi ganhando esse nome também num processo com o tempo, ali, conjunto com a comunidade escolar. Ele se inicia em 2018, com um movimento dos próprios estudantes de quererem chamar a atenção para a consciência negra, organizando, apresentando seus próprios trabalhos, organizando atividades, concertos com músicas da Mangueira. Foi o meu primeiro ano na escola, e aí eu fiquei muito encantada, e aí contribuí com a dinâmica do privilégio, com uma roda de debate, falando sobre os problemas da desigualdade social nesse ano que os alunos conduziram. O que começou com o movimento dos estudantes ganhou rapidamente o apoio da universidade. A parceria com o PIBID e a UERJ, envolvendo os professores e bolsistas, permitiu a realização de inúmeras ações já em 2019 com a primeira edição oficial. O sucesso foi tanto que o festival, fechado com a roda de samba, foi incorporado ao projeto político-pedagógico do colégio. Após uma pausa de 2 anos devido à pandemia, o evento chega agora à sua 5ª edição. Um dos focos centrais desse ano é o resgate da memória da avó Lucila. A professora Tayana explica que, apesar da importância da baluarte, que foi a primeira mulher parteira da comunidade e lutava pelo direito à creche, há uma surpreendente falta de registro sobre sua vida.
Nos 2 últimos anos, a gente identificou a importância de escolher alguém para homenagear, né? Então, no último ano, a gente homenageou a dona Neuma, que também é uma figura importante para a comunidade. E aí isso surge, né, de uma parceria com o CRAS, o Centro de Referência da Assistência Social, através do seu WhatsApp, que ele tem redes da Mangueira. E aí eu perguntei, tanto no ano passado, em 2024, quanto esse ano, em 2029, quem que eles indicariam para ser homenageada pela escola. E aí eles indicaram a vovó Lucila e também uma ex-aluna que contou, que relatou sobre ela, falou, ela precisa ser homenageada, também passou o contato das netas, das filhas, que é quem está me trazendo um pouco de informação. E aí eu busquei a UERJ para tentar dar visibilidade, porque ela é uma pessoa, apesar de toda a sua importância, ser a primeira mulher parteira, ter lutado pelo direito à creche na comunidade, ela tem muito pouca informação, registro, visibilidade sobre ela. O 5º festival no CPF se consolida como um momento decisivo para a mobilização escolar. O evento contará com diversas atividades pedagógicas integradas à programação. Busca também manifestar a urgência das questões raciais e aproximar os alunos das universidades. O festival reforça, assim, o papel da escola como um lugar de transformação social e de construção de identidade negra. Do Rio de Janeiro, Gabriel Silva para a Audiolab UERJ. E nosso programa está quase acabando, mas você pode entrar nas nossas redes e ficar por dentro de tudo que é feito no nosso laboratório de áudio. No Instagram, no Face, no YouTube, é só buscar o UERJ Audiolab. Obrigado pela companhia e até a próxima. A revista Audiolab é uma produção do Laboratório de Áudio da Faculdade de Comunicação Social da UERJ. Coordenação acadêmica, Felipe Mostaro. Coordenação de jornalismo, Gisele Sobral.